Bruno, é a luta pela reconstrução do Ministério de Trabalho e Emprego. Antes de passar a palavra, Bruno, estava lá nessa reunião, eu tenho alguns dados aqui para te trazer, Diga para te aí. fazer um comentário, que a gente viu lá nessa reunião. Primeiro que cabe destacar aí o desmonte em relação ao Ministério do Trabalho e Emprego, né? Eu agora falando dentro do movimento sindical, falando como dirigente sindical, a bagunça que virou isso aí, Bruno, depois que extinguiram o Ministério do Trabalho e Emprego. Vejam bem, em plena pandemia, o Ministério do Trabalho e Emprego ele passa a ter status de secretaria, ou seja, numa pandemia você não consegue nem emitir uma instrução normativa sobre as relações de trabalho, que foi aquilo que foi mais precarizado durante a pandemia. E dados, Bruno, vamos falar aqui de Santa Catarina. Santa Catarina hoje conta com 65 auditores fiscais, desses 65 são Só? 295 municípios, desses 65, 44 estão na rua, porque tem uma parte que tem que ficar na parte burocrática do Ministério do MTE. O Brasil conta hoje com menos de 50% do efetivo que teria que ter de auditores fiscais. E falta condições de trabalho. Quando o superintendente regional assumiu, a gente foi lá, inclusive na posse do superintendente regional no ano passado, quando recriaram novamente o Ministério do Trabalho e Emprego, o Paulo Esso assumiu, falou que encontrou lá uma superintendência totalmente sucateada e que realmente tinha verdadeiros guerreiros que estavam trabalhando lá dentro dessa que era uma subsecretaria e ainda estavam atuando. E mesmo assim eles conseguiram elevar alguns números, como por exemplo, de 2015 para cá, passou de 13 mil para mais de 30 mil trabalhadores especiais que foram inclusos no mercado de trabalho. Só o ano passado, de 2023, foi em torno de 146 milhões de multas que foi emitido por esses auditores, lembrando, frisando, que estão trabalhando no mínimo, do mínimo, do mínimo necessário. Só para citar a região de Criciúma aqui, que atende 18 municípios, estão em 2 auditores fiscais. Em 2017, em Joinville, em 2007, Joinville contava com 20, só em Joinville, auditores fiscais. Hoje, o maior município de Santa Catarina conta com apenas 4. Então, são dados alarmantes. Então, a gente está tentando, o Sindasf apoia essa reconstrução, essa batalha aí dos auditores, inclusive por um cumprimento de uma lei, que é do Acordo Coletivo de Trabalho de 2016 deles, que fala sobre a bonificação, a bonificação por produtividade. Olha só, Bruno, isso está no acordo coletivo lá. Os auditores também da Receita Federal também têm esse mesmo, digamos, status, dentro dessa mesma estrutura. Lá, não sei por que na Receita Federal foi regulamentada a questão da bonificação por produtividade. Aqui, que era para os auditores estarem fiscalizando as nossas empresas, até hoje ainda não foi regulamentada essa questão da bonificação. Por que será? Fica a pergunta, né? Porque não querem que eles fiscalizem? Enfim, é a luta dos auditores fiscais e o Sindasf está no apoio aí dessa luta para a gente conseguir reestruturar aí o nosso Ministério do Trabalho e Emprego, Bruno. Rapidamente. Daniel, pensando em voz alta. Quem sabe se porque na Receita, a Receita Federal pega pessoa física e pessoa jurídica. E na relação de trabalho e emprego, necessariamente ou é uma relação informal, e aí por vezes é ilegal, ou é a pessoa jurídica contratando a pessoa física. Então, a produtividade na ação trabalhista seria favorecer a classe trabalhadora. E aí não tem incentivo. É uma hipótese. A gente vai trabalhar em cima disso. E detalhe, nessa nova política industrial, Daniel, tá em lá, você leu ontem, né? As empresas têm que ter boas práticas para poder receber o financiamento público. Então, até onde eu sei, o setor da vitivinicultura, por exemplo, tem uma série de incentivos. E as práticas de trabalho análogo à escravidão que foram descobertas? A gente lembra, né? Enfim, tem que reforçar o Ministério do Trabalho e Emprego, tem que reforçar os auditores fiscais do trabalho, e, na verdade, tem que reconstruir toda a instituição, todo o nível institucional que havia antes da reforma trabalhista, que, por exemplo, prejudicou também as relações na Justiça do Trabalho. A gente vai martelar em cima disso ao longo do ano.